O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A resposta do Salmo de hoje, eu creio que ela resume bem a liturgia desse domingo. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Em outras palavras, bem-aventurado é você que se confia, que se entrega a Deus. É interessante isto. Você é bem-aventurado, você é feliz, se confia a sua vida nas mãos de Deus. No domingo passado, o Evangelho terminava dizendo assim, que os discípulos deixaram tudo e seguiram Jesus. Deixaram tudo e seguiram Jesus. E é esse o convite que temos para cada um de nós também. Nós precisamos, na nossa caminhada espiritual, aprender a deixar tudo desse mundo e seguir Jesus. Caso contrário, nós não somos cristãos. Mas o que é se deixar tudo? Não é vender a sua casa ou dar a sua casa, né, o seu carro, sei lá o que mais. Não, não é isso. É você viver, né, prosperar nesse mundo, mas ter o coração desapegado. Toda a sua vida, inclusive os seus bens, é de Deus. E por isso você usa tudo isso para serviço, né, para amar, até para proclamar o nome de Deus. Tudo que você é, que você tem, é de Deus. É feliz quem a Deus se confia. Continua batalhando, estudando, prosperando, continua lutando, batalhando, e deve fazer isso. Mas você faz isso porque você é amado, porque você ama, e você quer servir mais e mais. E por mais que você prospere, o seu coração, a sua vida não está atacada nesse mundo. Porque você confia a sua vida em Deus. E por isso que você é feliz. Não porque você tem mais ou menos bens. Você é feliz porque a sua vida está nas mãos de Deus.
Então os discípulos deixaram tudo, desapegaram. Por quê? Porque eles conheceram Jesus e eles decidiram, eles escolheram seguir Jesus. Eles conheceram e eles escolheram seguir Jesus. E hoje no Evangelho aparece Jesus diante dos seus discípulos e de uma grande multidão. E aí a pergunta para nós no momento é esta: você faz parte dos discípulos ou você faz parte da multidão? Você faz parte daqueles que conheceu Jesus e decidiu em seguir Jesus? Ou você faz parte daquela multidão que onde ouviu uma mensagem bonita, corre lá para ouvir uma mensagem, uma coisa e outra, mas você não tem compromisso com Deus? E aqui então começa o Evangelho de hoje. Depois que os discípulos deixaram tudo, seguiram Jesus, Jesus, diante da multidão e dos discípulos, diz o texto de hoje, capítulo 6, versículo 20 ali. E, levantando os olhos para os seus discípulos, Jesus disse: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então as bem-aventuranças aqui em Lucas, ela é proclamada, ela é dita para os discípulos, não para a multidão. As bem-aventuranças, ela é proclamada olhando para os discípulos, porque eles já fizeram uma escolha. Eles fizeram uma escolha de seguir Jesus, deixar tudo e seguir Jesus. Eles então são pobres, de acordo com o Evangelho. Pobres, né, evangelicamente falando, não materialmente falando. Eles desapegaram, eles decidiram seguir Jesus. E toda a sua vida, tudo aquilo que tem é para servir Jesus. Então, olhando para eles, Jesus fala: bem-aventurados os pobres, né? Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Aqui não se fala de pobre material, não, mas de pobre segundo o Evangelho, porque quem é pobre, materialmente falando, não é bem-aventurado. Deus não quer os pobres, no sentido que Deus não quer a pobreza, Deus não quer o sofrimento, a miséria. Para Deus, todos têm que ter vida digna. Então, essa bem-aventurança dos pobres aqui não é para os pobres materialmente falando, é para aqueles que desapegaram de tudo e resolveram seguir Jesus. Esses são os pobres de espírito, vamos dizer assim. Então, bem-aventurado você que entendeu, bem-aventurado você que escolheu, decidiu seguir Jesus e não as coisas desse mundo. Depois, bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Parece estranho, mas como que está com fome, então você é feliz? Não, não é nesse sentido de fome material, né, de fome de alimento. Tem a fome de alimento que tem que ser saciada, mas tem uma outra fome que não pode ser saciada. Não pode. Quando você vê alguém prosperando, crescendo, tudo mais, às vezes, né, ou quase que sempre, vem uma vontade também de prosperar, de crescer, né, de ter mais bens e assim por diante. Uma ganância. Essa fome de querer ter mais, essa fome não pode ser saciada. Sim, deve estudar, deve trabalhar, deve se empenhar para prosperar, mas não essa ganância só em vista dos seus bens. Essa fome não pode ser saciada. Por isso, bem-aventurado vós, né, bem-aventurado vós que agora tendes fome.
Você tem fome, mas não sacia essa fome desenfreada de coisas do mundo, porque é Deus quem sacia você. Então, bem-aventurado vós que tendes fome, que não se deixa levar pelo mundo e não sacia das coisas do mundo, porque Deus é quem vai saciar você. Bem-aventurados vós que agora chorais. Bem-aventurado você que diante do mundo injusto, que diante da miséria, que diante de injustiças, de maldades, você chora de indignação. Que você chora diante do sofrimento do seu irmão. Que você não se conforma com isso e luta para mudar isso. Bem-aventurado você que chora diante dessa realidade triste. Bem-aventurado você que tem compaixão do seu próximo, do seu irmão. E você haverá de rir. Porque hoje você chora com seus irmãos, mas encontrará felicidade, alegria em Deus, no coração de Deus. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, expulsarem, insultarem, amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Bem-aventurado você que é perseguido, caluniado, zombado por causa do Evangelho. Caso contrário, quando te elogiam muito, é porque você, mais do que de acordo com o Evangelho, anda de acordo com as coisas do mundo. E depois dessas bem-aventuranças, aí vem uma outra expressão, vamos dizer assim: ai de vós. Ai de vós. Esse ai de vós não é uma ameaça. Esse ai de vós não é um castigo, uma forma de você amedrontar o outro, Deus amedrontar o seu povo, não. Mas esse ai significa que pena, mais ou menos assim, que pena de você que ainda não entendeu essas coisas. Por isso vem lá: ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Que pena, e aqui rico também não é rico materialmente falando, Que pena que você não entendeu e não vive para Deus, para o seu próximo, só vive para os seus bens. Que pena que você não entendeu isso e por isso você não vai ter consolação em Deus, porque a sua vida não é para Deus, para o seu próximo, mas para você mesmo. Que dó, que pena que você não entende isso. Que pena que você não consegue deixar esse mundo, e escolher e optar por Jesus. Que pena que você faz parte da multidão e não dos discípulos que já conheceram e optaram por Jesus. Depois, ai de vós, que pena de vós que agora tendes fartura. Que pena de vocês que têm agora fartura, porque passareis fome. Tem tudo nesse mundo, tem tudo em abundância nesse mundo, mas depois vai passar fome, porque você não buscou se saciar de Deus, mas das coisas do mundo. Que pena que você não entende isso e não faz uma escolha, uma opção por Deus na sua vida. Ai de vós que agora rides. Que dó que de você que anda gargalhando, festando, e não consegue olhar para o lado e perceber a dor, o sofrimento do seu irmão. Hoje você dá gargalhadas, hoje você faz um monte de coisas, sorrindo, festando. Que pena, que dó que você não consegue abrir o seu coração, a sua vida para o próximo. Hoje você dá gargalhada, mas amanhã vai chorar, porque não vai entrar no reino de Deus. Ai de vós, quando vos elogiam. Era assim que tratavam os falsos profetas. Ai de vós que fica só preocupado com os aplausos, buscando os aplausos.
e não segue o Evangelho como deve seguir. Por isso, encerrando essa reflexão nossa, volta à pergunta de antes. E eu e você, fazemos parte dos discípulos ou da multidão? Fazemos parte daqueles que já conhecem Jesus e fez uma escolha decidida em seguir Jesus? Ou estamos ali na multidão, sem compromisso com Deus, né, sem compromisso com o próximo? Professemos.